Boa noite, como vão vocês? Tudo bem? Tudo em ordem? Hoje, dia 17 de junho, temos uma live especial sobre dois aspectos. O primeiro, que eu gostaria de convidar vocês a seguir o canal no YouTube, Professor Jaw, Professor JAW, e no YouTube eu vou começar a concentrar os meus vídeos, cursos e aulas. Como vocês vão ver, esses cursos vão falar a respeito de diversas coisas: contratos, direito societário, direito do consumidor, filosofia, psicologia, uma série de assuntos, inclusive um curso para ensinar quem está a fim de ser professor. Quem quer ser um bom professor poderá ter aulas a respeito de como ser um bom professor. Então vou passar as dicas para vocês da minha experiência por 27 anos em centenas de salas de aulas, com queridos alunos que eu sempre tive e ainda tenho, tá certo? Então, esse canal aí, tá escrito aí para vocês o texto, é super fácil, Professor JW, espero que vocês assinem também. Todas as minhas lives a respeito de assédio moral e sexual já estão lá à disposição. Eu ainda vou fazer outras também, ok? Hoje eu quero falar com vocês, além obviamente dessa inauguração do canal, sobre um assunto bastante polêmico. E como vocês sabem, as lives aqui, pelo menos essas que eu vou gravando para depois deixar à disposição de vocês, elas têm que ter até 10 minutos. E o assunto realmente é um assunto delicado. Eu escolhi para falar com vocês hoje a respeito de racismo. Nós estamos verificando aí, estamos assistindo essa onda de violência nos Estados Unidos, que a gente pode chamar inclusive de uma onda de reação a respeito de uma ação violenta da polícia em termos de pessoas de pele negra. E eu gostaria de deixar bem claro isso para vocês, que eu estou falando de pessoas de pele negra. Eu não sou branco, eu sou uma pessoa de pele branca, porque no meu conceito, pessoas são pessoas. Existem pessoas de pele mais avermelhada, que são os índios. Lá nos Estados Unidos eles chamam de pele vermelha, mas não é uma pessoa vermelha, é uma pele vermelha, é uma pele avermelhada. Então, para mim, todo ser humano é um ser humano, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele também é um ser humano. A pele dele é negra, é mais escura, é mais clara, a minha é branca, é mais queimada. Quando eu tomo sol eu viro um camarão. Então, assim, é isso, é a pele. A pessoa, a alma da pessoa, o caráter da pessoa é o que de fato me interessa. É óbvio que eu não estou sendo aqui simplesmente romântico. Estou dizendo qual é o meu conceito. Estou dizendo qual é o meu conceito de não ser racista. Porque para mim a raça humana é uma só, ok? Também não estou sendo ingênuo de saber que muita gente não pensa dessa forma. Existem verdadeiros grupos armados e formados exatamente para isso. Para ofender, para brigar, para humilhar, para colocar pessoas de pele negra em condições subhumanas, subraciais, em condição daquilo que nós em direito constitucional chamamos de cidadão de segunda categoria, como se isso fosse possível. Isso não é possível. Cidadão é cidadão, não tem categoria. Não existe categoria para cidadão. Ou você é cidadão ou você não é cidadão. Não interessa a cor da sua pele. Eu escolhi realmente hoje falar sobre racismo, sobre preconceito racial, apesar da Constituição também prever a proibição, prever o crime de discriminação em relação à crença, a credo, a religião, a costumes e uma série de coisas nesse sentido. O tema realmente escolhido é para ser polêmico mesmo, porque é o que está se discutindo hoje em dia. Não há dúvida alguma de que as pessoas de pele negra são discriminadas em quase todos os lugares do mundo. Para você perceber que houve um expoente de um cientista negro, como nos Estados Unidos, começou a aparecer agora, meu amigo. Se você pensa que até a década de 80, 90, dava-se valor à história de cientistas de pele negra, você está muito enganado. Às vezes foram inventores sensacionais, cientistas sensacionais, mas ficaram esquecidos pela história, simplesmente por uma questão da cor da pele dele.
Veja que ponto chegam as coisas. Eu também já notei uma coisa bem interessante, que é muito inútil, é muito sem razão você fazer uma comparação entre o racismo praticado nos Estados Unidos e o racismo praticado no Brasil, por exemplo. Para não falar de outros países, tá? Eu já estive na Holanda, por exemplo, por 2 vezes, e lá eu notei que, na verdade, para ser bem sincero com vocês, eu passei, das 2 vezes que eu fui, 15 dias cada vez, e eu não vi nenhuma cena de racismo. Principalmente em Amsterdã, que tem tudo que é raça. Tudo que é raça não, né? Todas as etnias são todos seres humanos da raça humana, mas você tem chinês, você tem paquistanês, você tem africano, você tem brasileiro, você tem de tudo lá, americano, e eu não vi ninguém de pele negra ser discriminado ou maltratado. Tá certo? Eu não vi. Eu não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo que eu não vi. Tá certo? Aqui eu vejo. Aqui eu vejo o tempo todo. Nos Estados Unidos a gente também vê, porque passa no noticiário, ou quem já morou lá diz que realmente a coisa é pesada. Inclusive de tal forma que existem cidades satélites, por exemplo, ali da Flórida, de Miami, que são formadas por negros que foram excluídos de cidades maiores. Veja você como é que a coisa vai tomando uma proporção civilizatória no sentido de distribuição urbana. Olha o tamanho do problema. Tá? Então, não acho realmente que a violência seja a solução para nada. Mesmo que seja uma reação, digamos, justa no sentido emocional, porque são anos, são séculos de discriminação, são séculos de humilhação, isso obviamente gera uma revolta, gera uma reação. Mas certamente a violência não é solução para essas coisas. Existe um ator de pele negra que eu gosto demais, que é o Morgan Freeman, que ele fala que ele não fala sobre racismo porque não faz sentido para ele falar sobre racismo. Porque ele tem aliás, o conceito que eu peguei para mim, eu peguei emprestado dele, que ele acha que não tem sentido em falar em raça. A raça é uma só. E a cor da pele realmente só importa quando as pessoas começam a transformar isso numa guerra, num motivo para violência, num motivo de revide. Né? Ele também fala a respeito de racismo. Não é que ele simplesmente resolveu que racismo não existe, mas ele fala de uma forma pacífica. Ele fala de uma forma a colocar as coisas nos seus devidos lugares. E não de ficar brigando, e não de ficar um provocando o outro. Lembra daquela brincadeira de um passa a bola para o outro? Enquanto você me passar o ódio, eu te passo o ódio de volta. E esse ódio nunca vai parar. Ele nunca vai parar se continuar dessa maneira. Não é? As coisas vêm melhorando? Vêm, eu vejo, sim, que existe uma boa vontade maior das pessoas em conviver como uma raça só. Eu percebo isso. Eu estou com 54 anos e eu gostaria de dizer para vocês uma coisa importante. Pensem numa coisa. Nossos pais foram criados pelos nossos avós e nós pelos nossos pais, que foram criados pelos nossos avós, que foram criados pelos nossos bisavós. Os costumes foram mudando. Nós estamos vivendo no meio de 3 gerações que têm um comportamento completamente diferente em relação ao racismo. As pessoas que hoje, com menos de 30 anos, elas nem sabem direito o que é isso. Que elas convivem muito mais com pessoas de origem oriental, de origem africana, de uma forma muito mais natural. A minha geração, por exemplo, ela não sabe nem como falar preto e negro. A coisa foi incutida na nossa cabeça de tal maneira que a gente não sabe. Eu tenho um amigo que eu chamo de negão. Ô negão! E o cara adora, porque esse é o apelido dele. E ele fala assim, mas eu sou negão. E eu não tô nem aí, eu adoro ser negão. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. O problema só existe a partir do momento que a pessoa se sente ofendida. Mas para minha geração, por exemplo, é um problema, porque era, né? Para mim não é mais há muito tempo, mas conheço muito colega meu que não sabe. Não, olha, não, é aquela pessoa preta, não, negra, não, não, escuro. E isso não é preconceito, é simplesmente houve um choque tão grande de cultura dos nossos avós para os nossos pais
Porque as pessoas não sabem nem, na minha geração, muitos não sabem nem como se dirigir às pessoas. E não é por discriminação, é por pura ignorância. Então vamos levar isso em consideração também, tá ok? É o que eu peço para vocês. Eu acho que é um assunto que dá muito pano para manga e eu preciso terminar a live agora. De qualquer maneira, se vocês tiverem a fim de assistir, me manda por favor um recadinho, alguma coisa no Facebook ou no Instagram, tá certo? Que aí eu continuo a live por volta de 9 horas, já direto no canal do YouTube, tá ok? Professor JAW. Uma boa noite, um beijão, fiquem com Deus e eu vejo vocês amanhã. Até!